Filipenses, capítulo 3. Vamos ler 2 versículos, 12 e o 13. O que diz lá? Não que a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o qual fui também o quê? Preso por Cristo Jesus. Aliás, irmão Paulo, ele não estava dizendo aqui preso, em termos de fé, ou da gente estar preso numa igreja, em termos de, porque eu estou preso à doutrina da igreja, não. Ele estava preso literalmente em Roma. Escreveu a carta lá preso. Muito bem. O outro, versículo 13. Irmãos, quanto a mim, diga comigo aí, quanto a mim. Mas vamos dizer bem mais forte, irmão. Bem forte, diga, quanto a mim. Agora, ó, bate no peito e diga, quanto a mim. Muito bem, agora diz lá o quê? Não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo, as coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão o quê? Diante de mim. Diga comigo de novo, avançando para as que estão diante de mim. Então diga assim, bate no seu peito, quanto a mim. Agora olha para o irmão e diga assim, ó, quanto a mim eu sei. Agora quanto a você, é você que sabe. Diga isso aí mesmo. Quanto a mim, eu sei. Agora quanto a você, é você que sabe. Certo, irmãos? A Bíblia diz, amado, que cada um há de dar conta diante de Deus, de si e das suas obras. Quanto a mim. Agora, e a você? É lógico que a gente pode ajudar os outros. Tem um corinho que diz que um menino um dia pediu na igreja para cantar e começou a cantar lá, O caminhão do vô, a cana. Você conhece aí o hino do caminhão do vô? O hino é caminhando eu vou. Mas o garoto entendeu o caminhão do vô, então começou a cantar, O caminhão do vô para Canaã, o caminhão do... Se você não vai, não impeça eu ir. Irmãos, tem coisa que é o seguinte, se você não vai, mas não impeça a mim. Ou tem alguém que fala, não impeça a mim. E outra coisa, se alguém não quer fazer, faça você. Aliás, existe uma frase que é bem feito, faça você mesmo, Quem é que já ouviu essa frase aí? Algumas vezes mas só que tem coisa que a gente não sabe fazer, ou não temos condições de fazer, mas Paulo aqui, irmãos, ele falou algo muito importante para todos nós. Aqui nós podemos falar, irmãos, se fosse dar um tema, que seria mesmo decisão. Decisão para superar. Irmãos, e essa decisão para superar depende de mim mesmo. Muitas vezes a gente culpa a igreja, a gente culpa o pastor, muitas vezes o marido culpa a mulher ou vice-versa, o empregado culpa o patrão ou o patrão o empregado. Mas, irmão, na realidade, em geral, depende mais de mim, de nós mesmos. E aliás, irmãos, nós dependemos totalmente de Deus. Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Mas, amado, tem muita coisa, irmãos, e eu vou dizer aqui, eu creio que isso não é heresia, a gente nem depende de Deus e nem de Jesus. Muitas vezes é de nós mesmos.
E tem muita coisa, irmão, que a gente até culpa o diabo e também nem ele. Somos nós mesmos. Muitas vezes somos nós mesmos. Alguém até tem aí uma ilustraçãozinha que alguém fala que um dia, a unha passando, disse que viu uns demônios lá chorando, surumingando. Por que você está chorando, irmão? É esses crentes aí, eles fazem coisa errada e culpa que sou eu. Eu não fui tentar fazer nada. É eles que fazem. Tem coisa, irmãos, que a Bíblia diz é livre-arbítrio, é nós mesmos. Se fazemos ou não fazemos, se aceitamos ou não aceitamos. A salvação também, se a gente quiser aceitar, somos salvos, senão vai para o inferno. A salvação depende mais até de nós, de aceitar ou não. Jesus já fez o que dependia dele. O que é? Ele já morreu por mim e morreu por você, amém? Ele já fez a parte dele. Ele já morreu por nós e ainda continua fazendo. Agora é a gente que tem que tomar a decisão, se quer ser salvo ou não. E para ser salvo, o que temos que fazer? Primeiro, crer em Jesus, arrepender e aceitar Jesus no coração. Arrepender dos pecados, a Bíblia diz que sem aceitar Jesus não há salvação. E uma vez salvo, amado, nós precisamos de tomar decisão, atitudes para superar. Aí sempre aparece na tela aquela bem destacada lá, ano 2020, ano do quê? Da superação. Você já superou alguma coisa esse ano? E o que é que você tem que superar? Que dia que é hoje do mês, irmãos? Dia 1º de março. Quantos meses que já ficaram para trás? 2. Fevereiro, esse ano teve 2 dias a menos, né? Que é o ano bissexto. Tem alguém aí que nasceu dia 29 de fevereiro? Tem alguém aqui? Tem ninguém? Essa pessoa só faz aniversário de 4 em 4 anos. Fica novinho. Aliás, tem uma frase aí que daqui a pouco nós vamos passar um vídeo de um médico que ele fala assim: você deve morrer jovem, mas o maior tempo possível. Ou o mais tarde possível, né? Morrer jovem, mais o quê? Mais tarde possível. Dá para escrever essa frase aí, põe ali para mim? Depois nós vamos passar o vídeo, vai aparecer lá, mas é isso aí. Aí você fala, pastor, mas como? Quem é que quer morrer jovem aí? Ninguém. E eu quero, irmão, morrer jovem. Ô pastor, já tem quase 70 anos, como é que você vai morrer jovem? Irmãos, jovem é uma coisa, e viver muitos anos é outra coisa. E ninguém entendeu nada. Ou você entendeu? Depois, ó, que passar o vídeo, você vai entender. É um médico que dá umas palestras aí. Ele fala assim: você morrer jovem, mas o mais tarde possível. O que quer dizer isso? Com 50 anos você ainda é jovem. Está aí alegre, contente, feliz, lembra, sabe das coisas. O que ele diz? Que ele não querer morrer esquecido, não sabe o nome mais do filho, da família, né? Não querer assim, morrer o quê? Usando fraldas. Eu digo, oh Deus, misericórdia. Não podendo andar, não podendo fazer mais nada. Não quer dizer morrer novo. Morrer jovem é uma coisa, morrer novo é outra coisa. Então agora você entendeu ou não? Ou ainda não entendeu? Irmãos, conserve, vamos dizer, Senhor, eu quero ser jovem até os 100 anos. Pastor, aí é duro, hein? Aí é difícil. Ontem eu estive lá em Piracaia, nós fomos lá ver uns problemas que estão na igreja lá em termos de, no templo, né? Não é problema da igreja em pessoas, não. Lá tem um templo e tem uma casa pastoral nos fundos, são 3 andares, mas está chovendo muito, entrando, tá, né? E onde eles moram lá, tudo vazando água, os quartos tudo mofo. Aí tivemos que subir naqueles 3 andares e depois subir lá no telhado para ver as coisas e ver. Aí o pastor tinha falado para ele, levou lá 2 profissionais para ver o que tem que fazer lá. E os 2 que foram lá era tudo bem magrinho, mais magrinho do que eu. Um era um pouquinho mais velho do que o outro, um pouco mais novo. E aí até nós estávamos comentando sobre isso, né? Subir lá.
Teve uns que até era mais fácil subir, porque tinha que subir, tinha escada interna, depois tinha um patamar, e depois tinha uma escada de alumínio. Muitas vezes hoje, irmão, muitos jovens, ou assim que a gente fala jovem, o novo não faz isso. E o homem ainda com mais de 70 anos subiu lá, e ele trabalha com telhado. E vai fazer o negócio. Talvez, né, quer dizer, se a gente combinar preço e profissionalmente falando. Hoje, esta profissão, poucos jovens, ou poucos novos, vamos mudar a palavra de jovem, novos, encaram ou quer fazer. Né? Eu lembro uma vez eu conversei com um profissional, ele falou que ele contratou um jovem para trabalhar, e tinha que levar um material num prédio, que o prédio não tinha escada, parece que tinha 3 ou 4 andares. E eu acho que era no 4. O cara deu 2 viagens para subir a escada, já desistiu, mandou levar ele de volta. Porque eu morava longe, tive que levar. E era novo. Caiu fora do trabalho. Então, meus amados, morrer jovem, mas viver o quê? O maior tempo possível. É nesse sentido. Paulo, amado, quando escreve esta palavra, ele estava preso, mas ele tinha o que? Os seus alvos, seus propósitos. E eu vou dizer, irmão, em termos de vida cristã, até mais do que Pedro, Paulo foi o que mais superou as adversidades da vida. Paulo foi o que mais superou as adversidades da vida. Aqueles que leem a Bíblia, ou já leu o Novo Testamento inteiro, ou pelo menos as cartas de Paulo, desde Atos até o final aí do Novo Testamento, veja a vida de Paulo e dos outros. Até o que tem mais livros escritos, e o livro de Atos fala de Pedro, fala de Tiago, fala de Barnabé, de alguns mais, mas a maior parte fala de quem? De Paulo. E os destaques é de Paulo. Aí se você pega de Romanos até 2 Timóteo, alguns ou título, lá e alguns falam que o Hebreus também acha que foi Paulo que escreveu, outros dizem que não, mas não é o caso aqui. O que acontece? Paulo escreveu mais cartas, o que mais viajou, o que mais realizou, e segundo a própria história, além da Bíblia e na Bíblia, é o que mais abriu igrejas em cidades e países onde ele ia, que fez muitas viagens missionárias. Por isso, irmãos, ele teve na época a maior capacidade de escrever o que ele escreveu. É o que foi mais perseguido. Dizem que Pedro, não está na Bíblia, que morreu de cabeça para baixo crucificado, porque disse que não queria morrer igual a Jesus. Mas o que está registrado na Bíblia foi o que mais superou situações difíceis, até o último dia foi Paulo, a tal ponto que estava na prisão, e ficou um bom tempo, e morreu. E aqui ele escreve da prisão aos Filipenses. E há uma igreja, irmãos, que se é uma igreja que está no Novo Testamento, que fala que deve seguir, a gente olhar como exemplo, é a igreja de Filipos, os filipenses. É uma igreja que serve de modelo para a gente. O nosso tempo não permite, se a gente pudesse aqui, voltar desde o início, são poucos capítulos, só 4, Quando Paulo, ele começa logo no versículo, no início, depois da saudação, ele fala assim: dou graça ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Olha, lá na prisão ele recordava do que acontecia naquela igreja. E ele sentia realizado. Ele sentia feliz, amados. Ele sentia alegre. E ele dizia o quê? Fazendo sempre com alegria súplica por vós todos, ou por todos vós, em todas as minhas orações. Aí ele dizia por quê que ele falava isso daquela igreja? Olha o versículo 5 do capítulo 1, que diz assim: pela vossa cooperação no Evangelho. Agora atenção, irmãos. Quem é que coopera aí no Evangelho? Levante a mão. Quem é que coopera mesmo no Evangelho? Poucos? Tem gente que não coopera nada aí, irmão? Hein? Ih, será que você não entendeu?
Eu vou voltar a repetir aqui. Paulo diz assim, o versículo 4, aliás, 5. Pela vossa cooperação no Evangelho, aí vírgula. Aí sabe quanto tempo, irmãos? Está lá. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Então diga comigo, desde o primeiro dia até agora. Eu não fui pesquisar e não de memória, eu não guardo quanto tempo fazia, mas já fazia muitos anos. Eles não cooperaram um dia, um mês, um ano ou 2 meses, não. Hoje muitos cooperam no Evangelho um pouco tempo e acham que já é demais. Ou se dá uma oferta, certa quantia já se, ou se devolveu o dízimo, aí depois já não é mais. Não há uma cooperação para sempre. Paulo lembrava daquela igreja como exemplo. Porque cooperar, irmãos, no Evangelho ou com o Evangelho, tem que ser para sempre. E muitos usam isso para, eu faço para o pastor, eu fiz, aí o pastor não reconhece. Não. Eu não faço pelo nosso presidente Mário, eu não faço pelo presidente estadual Toninho, e eu não fiz e não faço por outros. Há muitas vezes, é por isso que muitas vezes a igreja enfrenta muitas lutas e problemas. E algumas vezes falta gente, falta recurso, falta tanta coisa. Porque nós interpretamos e pensamos que estamos cooperando com um homem. É lógico que eu agradeço, e louvado seja Deus por aqueles que nos ajudam. Porque seria muito difícil fazer tudo sozinho, ou até impossível. Mas muitas coisas fazíamos sozinho. Eu lembro quando chegamos em Valinhos, a gente tinha que ser contador, tinha que ir no banco, tinha que fazer depósito, tinha que ir trabalhar na construção e fazia visita, tudo a gente tinha que fazer. E eu lembro que até algumas frases ficavam marcadas, algumas vezes a gente encontrava a pessoa no banco, a pessoa, pastor, você está passeando. Quase. Ou até em certo trabalho, falando, pastor, você está passeando. Não é trabalho. É cooperação e outras muitas coisas. Sabe que na igreja a gente tem que dar uma, irmão, do quê? De pedreiro, de servente, de carpinteiro, de eletricista, de engenheiro, um monte de coisa. Uma série de coisas. Mas há muito tipo de cooperação. Muitos. Hoje nós temos aí vários tempos, tem célula, tem trabalho. Quantos que cooperam lá? É a escola bíblica, e a igreja precisa de presidente, precisa de coordenador, é para isso, para aquilo. Cada um está cooperando naquela área. E Paulo lá preso, ele escrevia isso para aqueles irmãos, lembrando. Aí ele fala o quê? E estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, ele tem uma tradução que fala aperfeiçoará ou completará até o dia de Cristo, digam amém. Isso não é o início, então ele começou. Agora, irmão, permita que ele acabe. Tem gente que não permitiu Jesus terminar. Eu lembro uma vez, não vou falar quem aqui, aliás, teve 2 pessoas que falou, quando nós começamos a catedral, disse que a gente não ia acabar. E eu falei, em nome de Jesus, Jesus não voltar, nós vamos terminar a construção da catedral. Irmãozinho, não parou aí. Depois da catedral, nós ainda terminamos o quê? Construímos o 3º templo, o 4º, e construímos ainda o quê? O recanto. E está lá. Agora eu pergunto, meu irmão. Muita gente hoje abandona Jesus, ou sabe um monte de coisa. Será que é a igreja que é culpada? Ou é castigo? Ou quem? Ou é consequência de alguma coisa que nós mesmos fizemos, semeamos, e hoje temos a consequência? Eu quero que você pense nisso. Lembra do que ele disse lá também, que depois de tantos anos, depois precisou tomar essa decisão ou aquela, deixar isso ou aquilo? Que Deus nos ajude, irmãos. Mas para isso nós temos que ser o quê? Pessoas de decisões. Para superar. Paulo, ele diz, prossigo para o alvo. Para aquilo que está diante de mim. Qual que é o seu alvo? O que você quer superar? Você vai prosseguir mesmo? O que está diante de você? Por isso ele disse, quanto a mim, enfrente, meu irmão, e vença o que está diante de você, amém? Só que tem uma coisa que nós podemos dizer, irmãos, no capítulo 4, versículo 13, muitos sabem decorar, o que ele disse lá?
Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E se você ler os versículos anteriores, ele fala que ele tinha passado fome, que ele tinha sido preso, que ele tinha passado por isso, que ele sabia passar por tudo aquilo. Ele passou e aconteceu o quê? Ele venceu. Hoje muitos cristãos acham que não, que ele por ser cristão não vai passar por nada, só 1000 maravilhas. Cuidado. Então diga comigo, quanto a mim. Agora diga para o irmão, agora quanto a você, irmão, o problema é seu. É mesmo. Irmão, tem muita gente perguntando para mim, acha assim que, desculpe eu falar isso aqui agora, tem pastor, o senhor fala isso quase todos os cultos quando o senhor prega. E é verdade, porque está na minha cabeça, está no meu sangue, está na minha vida, é o que eu estou vivendo agora. O quê? Irmãos, eu penso que emagrecer 20 quilos, que graças a Deus estou permanecendo. Esse dia aí, com o aniversário da missionária, esse evento todo, a gente comeu muita coisa aí, mas irmão, festa aqui, fica. Eu acabei engordando uns 2, 3 quilos. Está difícil perder esses 3 agora, ou esses 2. Mas não é que eu também não fiz nada mais para perder ainda por enquanto, não. Eu confesso. Dei uma relaxada, como diz outro, não, como é que chama? Uma suavizada. Mas a hora que eu falar, não, eu vou eliminar esses 3 quilos, até 5 quilos, para mim agora será fácil até. Não, eu vou falar, bom, mas para aí. Bom, fácil isso não, mas para quem perdeu, uma época chegou a perder 22, ou eliminar 22, para eliminar mais 3 ou 4, tudo bem. Mas, irmão, vai depender de mim. E tem gente pensando que isso daí não é um estalo de dedo, ou não é o suco que eu tomo, não, é uma série de coisas. Maiores efeitos positivos desses, hoje está com entre 18 e 20 quilos que eu eliminei, não foi só essas dores da coluna e no joelho, não. Eu recebi mais 3 ou 4 coisas que sumiu. E esses dias que eu falei que aniversário, comi doce, tudo, eu senti 2 coisas que voltou temporariamente. Sabe o quê? Eu tinha um barulho no ouvido à noite, irmãos. Dava 2 tipos de barulho. Quando ia dormir. Ou o dia que comia muito. Essas coisas todas assim. Ficava vup, negócio assim, sabe? Mas é esse som mesmo que dava. Vup. Outra vez, ficava zunindo. Parecia que tinha um bichinho lá dentro do ouvido. E aí? Fui ver tudo, era a alimentação, dependendo do que fazia, comer muito doce. E eu, quando eu fico realmente assim, estressado à noite, assim, ó, aí eu como mesmo, vou procurar doce que não tem. Aí como até açúcar, comia até açúcar pura. Se não tinha doce. E é verdade. Estou lutando, por exemplo, para acostumar a tomar café sem açúcar. Se eu vou tomar 2 xícaras, eu tomo 1,5 sem açúcar, e no finalzinho eu ponho um pouquinho, né, só para ficar. É fácil, não é? Mas tem que fazer. Você viu? Gastrite que eu tinha, ó, como diz outro, sumiu. Aquela queimação no estômago desapareceu. Eu tenho lá em casa ainda, irmãos, umas pastilhas da Estomazil, Hipocler. Está lá já o quê? Desde quando eu comecei o meu, depois de um mês mais ou menos que eu comecei esse regime aí para emagrecer, está lá até hoje. Não acabou, porque eu sempre tinha mesmo. Ia para restaurante, tomava um antes e um depois, né? Porque era propaganda lá. E assim por diante. Hoje não precisa. Mas o que era a consequência de certas coisas. Agora, quanto a mim, eu tive que fazer por mim. Não foi pastor nenhum que fez por mim, não foi outra pessoa que fez por mim, eu tinha que fazer. Na vida espiritual também, meu irmão, não para de culpar só a igreja. Para de culpar só, desculpa eu falar isso aqui hoje, mas o pastor, o obreiro, ou não sei quem mais. Problema tem tudo quanto é lugar, e muitas vezes a gente também culpa o Brasil. Tem coisa também, irmãos, ou só o presidente, o prefeito, tem coisa que nós temos que fazer. Temos que fazer a nossa parte também, é ou não é? Vocês sabem, eu vou dizer um negócio aqui. Quem é que foi no recanto lá no acampamento de carro? Levante a mão. Quem foi? Alguns só? A estrada lá, irmão, depois que você sobe tudo, depois que faz a última curva lá, aquele tempo de chuva, lá não estava muito ruim, estava? Alguém falou, opa, estava. A parte de baixo ali, que tinha hora quase não dava nem para subir. Eu, caminhonete, tudo bem, mas tem gente aí, dependendo do carro, era difícil. Mas lá está daquele jeito, não é melhor, você sabe por quê? Eu e o irmão Sebastião, ou alguns lá, quando a gente trabalha lá, ou ia lá, eu mesmo fui lá várias vezes com enxada e desentupi e tirei os entulhos que estavam para correr água de lado. A máquina passava, jogava tudo entulho lá de lado,
estrada de terra, a água corria tudo pela estrada. Ela ficava indo para lá, via para cá, fazia tudo aqueles buracos pelo meio. Pode lá ver hoje, quem vai lá e vê que não tem. Mas não é porque, desculpa falar mesmo aqui, não é a prefeitura, ninguém fez não. Mas nós acabamos fazendo, e eu várias vezes fui lá, e aí depois alguma vez junto com uma situação, teve vez que eu fui sozinho, e tiramos lá aquelas pedras, coisas para a água correr livre. Senão ela cruzava a estrada e fazia mesmo, aqueles buracos no meio da estrada. E aí? Tem coisa que a gente tem que fazer, não é? Também eu sei que a situação está difícil, mas tem coisa. Economizar ou esforçar, nós temos que esforçar, senão também não vai dar. Nem presidente, nem prefeito, ninguém vai vir dar dinheiro para nós, não vai depositar dinheiro no banco também não. E não vai trabalhar, não vai limpar nossa casa, não vai cuidar, tem coisa que nós temos que fazer. E na igreja também. Então tem vezes que a pessoa sai da igreja, ou critica, fala que tudo é o pastor, ou tudo é não sei o quê, ou é a igreja, é porque a igreja é quadrangular, isso e aquilo. Porque... Irmãos, tem muitos lugares aí, que a igreja quadrangular tem lugar que ela é maior, é uma das maiores igrejas em muitos lugares. Nós também aqui em Valinhos, teve época que era a maior igreja até da cidade. Em número de frequência ou de muita coisa. Agora por quê? Agora defeito eu tenho? Tenho. Mas eu vou dizer, essa frase aqui, que me marcou muito, Paulo disse, quanto a mim, muitos ficam realmente em cima do muro, é lógico nesta vida, alguns não aceitam Jesus, sabe que para ir para o céu tem que aceitar Jesus, então não fique em cima do muro, ficar em cima de muro, ou indecisão já é do inimigo, esta frase aí é verdade, tem que tomar uma decisão, tem que escolher, é que o nosso tempo não permite citar até versículos, mas se tem alguém que ainda não tomou a decisão de aceitar Jesus, dizer, olha, eu vou mesmo para o céu, mas para ir para o céu, não é em nome de igreja, não é em nome de pastor, é o nome de Jesus. Mas só o nome de Jesus, saber que ele chama Jesus, saber que ele nasceu, que ele morreu, foi crucificado, foi sepultado, ressuscitou, está vivo, está no meio de nós pela fé, mas não aceitar, não receber no coração, também não vai ser salvo. Então, por isso eu deixo a oportunidade aqui. Tome decisão por Jesus. Aceite Jesus no coração. Entregue a vida a Ele se tem alguém que ainda não entregou. Essa é uma decisão para ser salvo. E se tem alguém aqui que, eu não lembro que eu fiz algum apelo em ceia, mas hoje eu vou fazer. Se tem alguém que ainda não tomou decisão por Jesus, não seja indeciso e também não fique em cima do muro. Alguém fala, mas é religião disso, daquilo. Irmão, tem vezes que tem que mudar mesmo de religião. Se a religião está impedindo e etc. Porque sabe o que significa a palavra religião? O que significa? Quem sabe? É religar, não é ligação. É religar. Então, dependendo da religião, está desligado. Agora, então vamos religar com quem? Com Jesus, com Deus, com a verdade. E a verdade é Jesus. Tem que aceitar Jesus, tem que arrepender. Aí a Bíblia diz que Ele escreve o nosso nome no livro da vida, e um dia Ele virá para nos buscar, ou iremos estar com Ele, através do chamado dEle. Portanto, alguém quer aceitar Jesus hoje? Se ainda tem alguém que não aceitou ainda, é uma oportunidade. Se todos já aceitaram, ou se tem alguém que não aceitou, não quer tomar decisão, tudo bem. A decisão é sua, é nossa. Aí eu vou terminar. Não é castigo nem nada, mas a consequência virá, porque a Bíblia diz que quem não tem Jesus tem um lugar que vai parar.